Vini, você sendo TDAH, como você enxerga isso quando você descobriu? Como foi essa reação para você? Eu já sabia que tinha hiperatividade, talvez um déficit de atenção, mas o TDAH foi diferente, porque para muitas pessoas é uma palavra nova, né? Como Verdade. vem ocorrendo nos últimos anos. Infelizmente, o conhecimento está muito pouco, né? E a nossa intenção aqui é dissipar esse conhecimento para a galera aí. Aí que conta para mim, quando você especulava o que você poderia ter, o que te atrapalhava, assim, o que você mais sentia na prática de TDAH que era mais nó na sua cabeça, assim, pra gente entender. No início, quando eu era criança e já percebiam que eu tinha um pouquinho disso, diziam que talvez eu tivesse Asperger, que é um aspecto do autismo. Certo. Aí, conforme o tempo passou, eu fiquei mais velho, né? Ainda não sou velho, mas cresci. É assim. E quando eu ouvi sobre TDAH, eu percebi que fazia sentido e pode muito bem ser mesmo. O Asperger não me Batia, representa, né? sabe? Sim. Mas na prática, o que que você entendeu que te afetava? Isso principalmente na parte do déficit de atenção, né? Que eu tenho muita dificuldade em focar em algo, alguma atividade. Eu não Certo. conseguia. Eu começava, chegava na metade, eu já começava a fazer outra coisa, por exemplo. Isso afetava muito no dia a dia. A gente vai falar sobre isso hoje. 16 sintomas, inclusive, sobre TDAH. Se você tem alguma dúvida, quer entender melhor, fica com a gente aqui até o final do vídeo. E você vai entender, além desses sintomas, o que pode causar, por exemplo, secundariamente, como afeta relacionamentos, aprendizagem, estudo, trabalho, vida social e etc, tá? Então, vamos começar do começo. Qual é a primeira pergunta? Kaique, conduz a gente aí com as perguntas e vamos começar a destrinchar esse mistério. Por que TDAH ou TIAH? Qual a diferença entre os TDAH, TIAH. Entra aí o seguinte. Primeiro que a sigla TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com hiperatividade. O que que é isso? Nomenclatura, eu quero, inclusive, explicar um pouquinho para vocês a diferença de transtorno para doença, para distúrbio, por exemplo, para síndrome, são coisas totalmente diferentes, tá? Mas vamos passo a passo. E a minha proposta hoje é falar sobre essa palavra déficit que entra nessa sigla. Em vez de eu colocar a palavra déficit de atenção, eu quero colocar aí a palavra instabilidade, né, de atenção. Ou seja, o TDAH, ele não tem falta de atenção, tá? Na verdade, ele tem excesso. Ele está atento a muitas coisas, como um radar. Atento a um barulhinho, a uma coisa que passou, alguma coisa que ele viu e sentiu, uma sombra. E esse excesso de atenção faz não ter atenção focada. Então, aí entra a minha proposta e que muitos psicoterapeutas, psiquiatras também entram em concordância comigo de que esse termo talvez possa estar ultrapassado, né? Então, assim, por determinação da saúde é TDAH, mas eu quero muito abordar aí essa questão da instabilidade e não de déficit, tá? O grande X da questão é a atenção em muitas coisas, porém não focar em nada. Imagina assim, Kaique, como se eu tivesse aqui falando com você e eu tô com uma cortina de cada lado, eu só tô olhando para o que eu preciso olhar agora. Você também colocou essas cortinas, só que ela tem um monte de furo. E aí, você fica tentado a dar uma olhadinha pelo furo. Passou alguém. Ih, eu vi um barulho, ouvi um barulho lá, deixa eu dar uma olhadinha. E dispersa a sua atenção. Então, enquanto eu estou aqui, até ouvi alguma coisa, mas não tive muita atenção para os detalhes, só para o essencial, você já tem uma mente extraordinária, porém precisa ser trabalhada, que é a questão de dar foco nessa atenção, tá? Então, esse é o começo, o princípio, para a galera entender. O que mais? Mas, na prática, o que é o TDAH? Tá. Vini, você que a gente já conversou bastante sobre esse tema, tá? Explicando o que é o TDAH, considerando que a pessoa tem um excesso de atenção, porém não consegue focar. Para você hoje,
se você quer começar uma tarefa. Vamos supor, eu preciso entregar um texto no meu trabalho até 3 horas da tarde, por exemplo. Aí você tem aquela meta. Então, para levar o tempo de construir esse texto, você levaria aí meia hora. Mas para começar a fazer ele, provavelmente um TDAH leva aí umas 4 ou 5 horas para começar. Ele vai procrastinando, vai deixando para depois. Por que você acha que isso acontece? Para a galera entender. Eu acredito que pelo déficit de atenção, porque, por exemplo, quando você falou, leva meia hora, ou então, quando você está começando a fazer, você se dispersa com alguma outra coisa, ouve um barulho, você deixa, mesmo você não mexendo no celular, o celular apita, você vai querer mexer, e aí você acaba não conseguindo fazer aquilo tão rápido quanto deveria. Você até conclui, pode até entregar 3 horas da tarde, mas você demora mais tempo para fazer.